Olá pessoal, eu sou o professor Nelson Ferreira de Lima, seja bem-vindo ao nosso canal Matemática.libras. Se não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal. Vamos resolver vários problemas de limites aqui hoje com vocês. Limites e continuidade. Então vamos para o nosso primeiro problema. Nós temos aqui esse gráfico e o problema, né, veja que essa função é toda contínua, né, essa parte do domínio, não tem nenhum furo. E eu já coloquei aqui a resposta, tá, diretamente para a gente ver. As outras eu vou construindo com vocês. Então, ó, nós temos aqui o limite quando de g de x quando x tende a zero pela esquerda, que é nessa parte aqui, ó, isso vai dar 3, que é esse valor que está aqui. Aqui eu tenho um 3 positivo aqui, tá? Um 3 positivo. Quando x tende a zero pela direita de g de x, veja que o limite também é 3, vai tender a 3, essa minha função, tá aqui. Ora, se os limites laterais são iguais, então o limite no ponto, quando x tende a zero, também vai ser 3. E g de zero, que também é 3, tá? É isso daí. Agora vamos para essa segunda daqui, ó. Essa aqui ainda não fiz, vou fazer com vocês agora. Então tá aqui, eu tenho uma função f de x, e o problema é que eu calculo o limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda. Então tá aqui o número 3. Quando o x tende a 3 pela esquerda, nessa escala, esse valor aqui é o menos 1. Então, isso daqui vai dar menos 1. Deixa eu colocar aqui pra gente. Olha, quando x tende a 3 pela direita, que é a minha letra V pela direita, é aqui, valor de x maiores do que 3. Olha a minha imagem aqui, ó. É 3 aqui em cima. Então, essa minha imagem aqui, ó, ela vai ser 3 de forma positiva, tá bom? De forma positiva. Eu tenho ainda mais o seguinte aqui, ó. O limite f de x quando x tende a 3. Veja que quando x tende a 3 pela esquerda, o meu limite aqui foi menos 1, porque eu tenho o eixo do x, né? Tá vendo aqui, ó? Então, aqui o meu limite aqui foi menos 1. Pela direita foi 3. Então, gente, os limites laterais são diferentes. Se os limites laterais são diferentes, nesse ponto não vai existir. Então, a gente diz que esse limite aqui, ele não existe matematicamente. Por que não existe? Porque os limites laterais são diferentes. E quanto é f de 3? Olha só, f de 3 é esse valorzinho que está aqui, ó, que vai ser o meu 1. Na minha escala aqui vai ser o número 1. Lembrando que aqui é o 1, aqui é o 2 e aqui é o 3. Então, meu f de 3 ele é 1. Veja que essa função ela tem uma descontinuidade no ponto x igual a 3. Ela não é contínua nesse ponto, ela dá um salto aqui. Vamos para a minha terceira questão, para vocês notarem aqui, ó. Então, eu tenho aqui esse gráfico, e ele pede o seguinte, ó, limite de f de x quando x tende a menos 2 pela esquerda. Então, vou para o x igual a menos 2, que ó, aqui seria menos 1 e aqui estaria o menos 2, tá? Deixa eu botar aqui, menos 2, nessa partezinha daqui. Aqui estaria o menos 2. Então, se vocês observarem, quando x tende a menos 2 pela esquerda, você não sabe para onde o gráfico está indo. O que temos aqui é um ruído aqui nesse gráfico, uma oscilação enorme, muita oscilação, e a gente não sabe para onde está indo esse limite quando x tende a menos 2 pela esquerda. Então, o que é que eu digo aqui? Eu digo que esse limite, ele não existe, tá bom? Não existe. Vamos para a letra B. Limite f de x quando x tende a menos 2 pela direita. A menos 2 pela direita são valores maiores ou iguais que a menos 2. Né? Tá aqui. Então, o gráfico dessa função, ó, vocês observarem, ele vai indo aqui para menos infinito, gente. Então, esse limite aqui também não existe, mas a gente coloca menos infinito porque a imagem está decrescendo. Aqui, menos infinito. O limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda. Tende a zero pela esquerda é valores menores do que zero. Então, aqui, eu estou nesse caso daqui, vai tender a zero. Esse limite é zero. O limite de f de x quando x tende a zero pela direita. Ó, pela direita, olha só o limite. Ó, x, valor de x maior do que zero. Está indo para menos 1 aqui a função. Ó, tá certo? Aqui estou me aproximando de zero e a imagem aqui está indo para menos 1. Então, aqui seria menos 1. Essa é a minha imagem. E na minha letra E, limite f de x quando x tende a 2 pela esquerda. 2 pela esquerda é aqui. Valores menores do que 2. Está vendo aqui? Então, veja que esse limite aqui, ó, ele vai indo para mais infinito. Então, esse limite não existe. A gente diz que é mais infinito, nesse caso. Na letra F, o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita. A 2 pela direita, está vindo aqui, ó. Veja que se aproxima desse valor aqui. A função vai aqui, está definida até nesse ponto daqui. Então, isso daqui está indo para quanto? Para 3. Esse limite aqui, ele é 3. E aí ele pergunta, as assíntotas verticais do gráfico de f, quais são? Ó, nós temos duas aqui. Ó. Temos essa daqui, que é x igual a menos 2, porque quando x tende a menos 2
Pela direita, veja que ela vai para menos infinito. Então, isso aqui eu tenho uma assíntota vertical, x igual a menos 2. E tem outra assíntota vertical aqui, ó, quando x tende a 2 pela esquerda, que vai para mais infinito. X igual a menos 2, ou x igual a 2, ou ix igual a 2, né? São as assíntotas verticais. X igual a 2, aqui deveria, na verdade, ser um i, né? X igual a menos 2 e x igual a 2 são as assíntotas verticais. Deixa eu tirar esse ou aqui, que seria o i. São as assíntotas verticais, tá? Nós temos aqui essas duas assíntotas verticais indo para mais infinito. Então, tá aí essas questões que eu fiz com vocês. E vamos ver aqui também mais algumas outras questões que eu vou resolver aqui com vocês. Ainda dá tempo. Vamos discutir isso daqui com vocês. Depois eu gravo um vídeo. Eu vou gravar um vídeo só mostrando essa daqui, talvez aqui, ó, sobre física, né? Teoria da relatividade. Muito interessante esse problema. Então, vamos para cá. Então, eu estou aqui o seguinte, marcar verdadeiro ou falso. Determine se a afirmação dada é verdadeira ou falsa. Explique sua resposta. Tem que explicar. Então, eu tenho a primeira. Se f de a igual a L, então o limite de f de x quando x tende a igual a L. Isso é falso, gente. Tá? Ou seja, se a função está definida no ponto e aqui é L, não significa dizer que o limite de f de x quando x tende a isso é L. E nós vimos isso daqui, já aqui, ó, né, nesses problemas aqui anteriores, nós vimos isso daí. Ou seja, você tem uma função definida no ponto, mas o limite daquela função no ponto não é isso. Esse caso daqui, ó. Tá? Por exemplo, f de 3 aqui, ó, que nós vimos aqui é igual a 1. Mas ó, os limites são totalmente diferentes, nem sequer existe, né? Pode nem sequer existir esse limite. Então isso aí é falso, tá? Pra gente. Muito falso. Aí vem o segundo. Isso aqui é falso, eu já disse por quê, né? Falso. Esse aqui, se existe o limite de f de x quando x tende a A, opa, então também existe o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda e o limite de f de x quando x tende a A pela direita. Isso aqui é verdadeiro, gente. Se esse limite existe, o limite quando x tende a A no ponto, então existem os limites laterais. E mais do que isso, além de existir os limites laterais, eles são iguais. Tá? Não só existem, como são iguais. Poderia até acrescentar isso daí. Então isso aqui é verdadeiro. E já dei a explicação oral, não vou mais fazer aqui escrevendo isso. Então, se existe o limite de f de x quando x tende a pela esquerda e o limite de f de x quando x tende a pela direita, então também existe o limite de f de x quando x tende a, também isso aqui é verdadeiro. Tá? Isso é só um se somente se. Tá bom? É se somente se, isso daqui, verdadeiro. Se existe esses limites laterais, quando x tende a pela esquerda e tende a pela direita, então também existe o limite de x tende a. Opa, isso aqui não é falso, não. Isso não é verdadeiro, não. Desculpa, isso aqui é falso. Isso aqui é falso, corrigindo, tá? Esse limite aqui pode existir, mas eles podem ser diferentes. Então aqui eu quase que eu caí na casca de banana, tá? Estou corrigindo aqui. Então, por exemplo, esse limite aqui ele pode ir para menos infinito. Esse pode ir para mais infinito. Esse limite aqui, ó, não vai existir. Ou esse limite aqui ele pode ir para 2. Esse aqui pode ir para menos 2. E esse limite não existe. Agora, se existir aqui esse limite, quando x tende a A, se existe o limite f quando x tende a A, então isso aqui é verdadeiro, tá? Pela esquerda e pela direita ele vai existir e são iguais ainda esses limites. Aqui existe, de fato. Agora, essa daqui não, essa aqui é falsa. Então, se existem os limites laterais, inclusive eles podem ser diferentes, não significa dizer que esse limite aqui existe. Isso aqui é falso, não necessariamente isso é verdadeiro. Agora ele diz aqui, se o limite de f de x, quando x tende a pela direita, é mais infinito, então f de a não está definido, isso aqui é falso. Isso pode acontecer, tá bom? Eu vou mostrar aqui a vocês um caso agora, que é o caso que nós vimos aqui, aqui na aula passada, veja só. Nós temos aqui um limite, por exemplo, indo para menos infinito aqui, ó, esse caso daqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, isso aqui indo para menos infinito, tá certo? Mas no ponto menos 2, está sendo definido como isso aqui. Ou ainda um outro caso aqui que eu posso até mostrar a vocês aqui, ó. Eu tenho aqui uma função que está definida no ponto x igual a 2, mas nem sequer existe o limite quando o x tende a 2, nem pela esquerda nem pela direita, porque aqui ó, pela esquerda indo para menos infinito e pela direita indo para 3. Então esse limite não vai existir. Então já é um exemplo desse aqui, ó. Se o limite f quando x tende a pela direita é mais infinito, então f de a não está definido. Então isso aqui é falso, tá, gente? Isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Falso, 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 falso. Ok, pessoal? Então é isso aí.
e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu vou fazer um vídeo só com essa explicação agora desse problema daqui. Até a próxima.